Imagine você em uma biblioteca cheia de mapas antiguíssimos. Imagine um mapa com mais de 2.500 anos de idade. E aí você descobre que os nomes que estão escritos no mapa correspondem exatamente a países que hoje estão nos noticiários e na mídia todos os dias. E aí você perguntaria, são apenas mapas velhos que para nada servem? Mas os nomes que você ouve sempre correspondem a Irã, Turquia, região da Ásia Central e norte da África. Queridos amigos, você chama isso de coincidência? Ou são mais daquelas profecias importantes da Bíblia? Em Ezequiel 32 encontraremos uma aliança de nações que nós já sabemos que se unirão nos últimos dias, queridos amigos, para marchar contra um país chamado Israel. Mas vocês vão me perguntar, como que eu vou identificar esses povos antigos? Há 2.500 anos atrás, eu não tenho nem mais esses mapas, nem mais essa visão, mas está tudo aqui na Bíblia. Só um minutinho. Então, hoje, nós vamos analisar o mapa de Ezequiel 38, comparando eles às nações do passado com as nações atuais. E nós vamos usar a história, é claro, a geografia e a profecia bíblica, de forma que a simplicidade, a objetividade seja esclarecida no vídeo de hoje. Nós estamos fazendo um mapa em cima da IA. Eu tentei fazer, espero que vocês entendam. Foi uma luta, mas eu acho que consegui aí. Então, vamos ver se ela ajuda a gente nesse mapa no decorrer dos nossos estudos. Nós vamos sempre ir e voltando aos mapas. Então, antes de continuar, deixe seu like e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, porque você com certeza verá que vai surgir mudanças que vão complementar sua forma de ler as escrituras e as notícias de hoje. Então, vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Então, acompanhe aí com Ezequiel 38 e com os mapas. Então, vamos ao contexto bíblico da profecia, porque o profeta, nosso profeta Ezequiel, ele viveu aproximadamente em 600 anos antes de Cristo. E naqueles tempos não existiam países como nós conhecemos hoje, é claro. Havia outros nomes. Nós não conhecemos aqui na Bíblia o Irã, não havia a Turquia, não havia Cazaquistão, que é um país novo, que a gente só ouve falar agora, então esses nomes são novos. Mas o que existia, Cláudia? Existiam povos, tribos e impérios. Deus vai trabalhar através dessa forma, para a gente entender o futuro. Por isso que Deus não cita países modernos, porque não existiam. Então os profetas vão falar do que estava ali, mas a gente vai entender as pistas e os padrões que o Senhor vai deixar para nós entendermos o fechar das profecias. Para você entender o Antigo Testamento e ligar as localizações do presente, é muito importante, queridos irmãos, compreender a mensagem celestial. O seu pai fala com você e ele não muda o padrão para você não se perder. Não é porque ele precisa entender, é porque nós precisamos entender o padrão e o que ele está falando. Então, o que você vai fazer? Você vai observar o texto. Olha o que diz a palavra. Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, a terra de Magog. Ezequiel 38, 2. Então, a gente vê que Deus fala com Ezequiel e manda ele olhar para aquele local. Então, a partir desse ponto, nós começamos uma lista de povos que participarão de uma grande colisão. Então, entenda que nós precisamos entender quem são esses povos da colisão final. E para isso, Bíblia, a chave para entender a profecia está em olhar o mapa. Então, olhe o mapa. Quando nós identificamos onde esses povos viviam, nós começamos o quê? Nós começamos a perceber um padrão deixado pelo Criador. E isso, queridos irmãos, é impressionante. Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Eu sempre digo, só um Deus que tem passado
e presente e futuro, como se fosse uma linha reta e tudo ao mesmo tempo. Então, Magog. Magog é o gigante da Ásia. Então, você vai olhar para o mapa e vai ver Magog, lá na Antiguidade. Então, vamos começar por Magog. Magog ele foi associado aos antigos citas. Então, todos os historiadores, pesquisadores, na maioria, diz Magog está ligado aos povos citas. E os povos citas, eles eram guerreiros nômades, que dominavam várias regiões do norte e do nordeste do Oriente Médio. Então, nós começamos a pincelar e a ver os povos. Então, no mapa atual, essa área correspondente a Magog, que era um inteiro, hoje ele não é mais Magog. Hoje é Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Taguiquistão. Então, eles foram fracionados em 5 países. Então, Magog, que era um gigante, está hoje fracionado nesses 5 países. Então, quero conhecer Magog. Então, olhe para os 5 países que ele foi dividido. Você vai achar Magog. Então, você imagine uma grande faixa territorial entre a Rússia e a China e o Oriente Médio. Aquele trajeto enorme, como se fosse uma ponte, né? Então, essa região que nós estamos falando hoje, na atualidade, no século XXI, ela se tornou um corredor energético. Ela era importante no passado e hoje continua sendo. Passa ali gasodutos, ali tem rotas comerciais e interesses militares das maiores potências mundiais, queridos amigos. Então, hoje, aquilo ali ainda é um corredor importantíssimo nesses países. Os nomes mudaram, mas a importância jamais. E você está vendo hoje como está. É como se fosse, queridos irmãos, um gigantesco tabuleiro de xadrez geopolítico. E aí você vai acompanhando. Porque quem controla essa região, ela influencia o comércio e a energia de boa parte do mundo. Olha o que está acontecendo lá com o combustível que está paralisado, né? Então, não é o assunto de hoje, mas é só você olhar para lá a importância. Então, vamos a mais um local importante. Meseque e Tubal, que é mencionado aqui no livro de Ezequiel. Meseque e Tubal, hoje, representa a Turquia, irmãos. Então, profeticamente, esse território da Turquia vai cumprir uma profecia que está ligada a Meseque e Tubal do passado. Agora, olhe para o norte de Israel. Use o norte de Israel, use como guia para direcionar e para encontrarmos Meseque e Tubal. E a maioria dos estudiosos, queridos irmãos, realmente eles relacionam aquele lugar à atual Turquia, tá? Então, já fechamos aí com Turquia. Vamos seguir para o próximo, porque o assunto é bem interessante e é bom você entender localização. Então, irmão, vamos entender que a Turquia ocupa hoje uma posição única no mundo. Olha só que coincidência. Será? Ela está literalmente entre o Oriente e o Ocidente. Ela está ali. Ela está entre a Europa e a Ásia. Aí, às vezes, a gente fala Eurásia, né? E as pessoas falam Eurásia, né? Então, a Turquia, ela está entre OTAN e o Oriente Médio. Então, ela está em um ponto estratégico, não é à toa. É como uma ponte entre 2 mundos. O presidente da Turquia é Erdogan, para quem não sabe ainda. Então, quando observamos a política internacional atual, nós percebemos, queridos irmãos, que a Turquia, ela surge em um campo fértil. A Turquia frequentemente atua como mediadora, mas também ela atua também como potência regional. Há uma importância muito grande na Turquia, queridos irmãos, porque ela é uma potência regional independente e forte, junto ali com o seu líder, Erdogan. Então, queridos irmãos, por isso muitos estudiosos da escatologia
Eles observam atentamente os movimentos dessa região. Vamos para Gomé e Togama. É um nome difícil, tem que prestar atenção. Então, Ezequiel, ele continua mencionando as nações ali com o nome do passado. Gomer ele fala, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togama, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então, Ezequiel 38, 36, vai colocar esses povos. Então, esses povos são geralmente aqui associados, irmãos, à região da Turquia oriental e também parte da Armênia. A Armênia, a gente já teve no passado problema com a Armênia, mas a gente não vai falar sobre isso, porque o nosso foco aqui é que você localize os povos do antigos e atualmente. Então, mais uma vez, percebemos algo bem curioso, né, queridos irmãos? Todas essas nações, queridos irmãos, aparecem agrupadas ao norte de Israel. A direção geográfica, irmãos, é muito importante. É importante demais para as revelações que vêm do céu. O Senhor quer falar conosco, então a gente precisa entender as posições. Então, o profeta não está descrevendo os povos aleatórios. Ele não está fazendo, porque profecia não é coisas aleatórias. Existe uma concentração, queridos irmãos, de territórios específicos que ele vai mapeando para a gente. Por exemplo, o que é a Pérsia? Aqui fala sobre a Pérsia. A Pérsia é o Irã sem disfarce. Essa ninguém erra. Podem errar várias posições, mas essa ninguém erra. Aqui não existe praticamente nenhuma dúvida para nenhum dos estudiosos. Ezequiel, ele menciona Pérsia, aqui em Ezequiel 38:5, persas, etíopes e os puti com eles. Ele fala da Pérsia. Pérsia, irmãos, é o antigo nome do Irã. Então, a gente precisa ver que tudo se conecta. Pérsia é o nome antigo do Irã. Aliás, queridos irmãos, o país do Irã, que se chama Irã hoje, oficialmente ele era Pérsia, mas a partir de 1935 ele deixou de ser Pérsia e passou a ser Irã. Nós já falamos isso no vídeo também. Então, quando você liga a televisão e vê notícias sobre Irã, está olhando para uma das poucas nações das profecias cujo nome, queridos irmãos, cujo nome histórico ele é facilmente identificável. Então, o Irã, hoje, é uma das principais potências do Oriente Médio. Você está vendo que hoje Israel e Estados Unidos estão em guerra com o Irã, e o Irã está resistindo por um bom tempo, né? Então, não é o Irã, é a antiga Pérsia. Então, as principais notícias do Oriente Médio, está lá ele. Ele possui enorme influência política também, queridos irmãos. Militar, religiosa, então, meu Deus. E ele mantém uma posição central praticamente em todas as discussões geopolíticas, envolvendo quem? Israel. Lá está o Irã. Então, vamos continuar aqui, porque a lista não termina dos povos. Então, ele agora fala de Cush e Put. Estou falando do sul e do oeste, como nós falamos dessas duas posições, dessas duas nações do passado. Então, Ezequiel, ele menciona também Put e Cush. E Cush, geralmente, é associado àquela região ali do Sudão e da Etiópia, porque eles pegam algumas partes, uma das outras, nessa divisão atual. E Put, ele costuma ser reconhecido como a Líbia, e ele fica onde? Ao norte da África. Então, a gente procurou o norte da África, nós vamos começar a achar essa nação. Então, eu quero que você perceba o desenho do mapa. Enquanto algumas nações estão ao norte, outras surgem ao sul e ao oeste de quem? De Israel. Lembre-se sempre que Israel é o padrão, Israel é o ponto de referência. É como se Israel estivesse cercado por diferentes pontos cardeais. Se você olhar no mapa, eu circulei até Israel de vermelho, tá, irmãos? Para marcar. Então, essa distribuição, vamos dizer assim, geográfica, ela chama muita
ela chama muita atenção dos estudiosos há séculos. E aí você pode perguntar, e o que isso tem a ver com a geopolítica atual? Tem tudo a ver, porque Deus ele deixa padrões marcados para nós. E para a gente entender as profecias e as nações do final dos tempos, nós precisamos ouvir a voz dos profetas, porque os profetas não falaram em vão. Agora vamos ver uma parte fascinante. Porque a profecia não está escrita olhando para o século XXI. Não, nós que estamos aqui precisamos olhar para os séculos passados. Mas quando, queridos irmãos, nós observamos os mapas modernos, nós encontramos exatamente as regiões citadas por nosso profeta Ezequiel. A terra não se desmanchou, não se quebrou, não se movimentou. Ela continua ali falando conosco. Um exemplo. Pense numa previsão meteorológica feita, tipo assim, há 2000 anos atrás. Aí você não vai conseguir entender detalhes, você não vai conseguir enxergar quase nada nessa previsão. Mas você consegue perceber algumas nuvens no céu, você consegue perceber o formato das nuvens. Não, aquelas nuvens estão escuras, carregadas. Vai chover mesmo, como foi dito. Eu não conheço a matéria, mas realmente os meus olhos me dizem que vai chover. Então, o que você vê atualmente sobre as profecias? A crescente influência do Irã, a expansão estratégica da Turquia. Então, você não está vendo a profecia, mas você está vendo a mudança no plano geopolítico, a importância energética da Ásia Central, a instabilidade em parte do norte da África. Tudo isso está acontecendo agora. Então você vê que está tendo movimentações no mundo de acordo com as profecias. Você olha para Israel, Israel está no centro de inúmeras disputas internacionais. Toda hora, é com um, é com o outro, está ali no meio. Então isso não significa a profecia está se cumprindo agora. A gente tem que ter os pés no chão para entender. Existem características que têm que estar juntas para mostrar a profecia completa. Mas nós estamos vendo o caminhar dessas profecias. E muitos estão se cumprindo agora, muitos caminhos. A Bíblia, ela não fornece data, momento, não. Mas nós precisamos ter cuidado com as conclusões e termos sensibilidade para perceber o que Deus está falando conosco e nos mostrando, queridos irmãos. Mas esses são eventos escatológicos das últimas horas. Os paralelos geográficos são inegavelmente interessantes, irmãos. É só você começar a linkar a ideia que o Criador deixa para vocês. Mas o mais importante de todo o vídeo para mim é esse momento agora. O ponto auge não é briga não é briga de nações, colisões, descobrir nome, descobrir mapas. Mas o mais importante para mim, irmãos, é que muitos ficam obcecados tentando descobrir nomes, datas, líderes políticos, nomes, e esquece de focar em algo principal e tremendo. E não é a guerra. Não é só em guerra. Não é só em disputa. O foco maior é em Deus. É observarmos, queridos irmãos, que o Senhor declara algo tremendo na sua palavra. É isso que a gente se volta para a palavra do Senhor em relação a nós. Ele vai mover as nações, mas conosco ele fala de maneira particular, individual, tremenda. Eu serei engrandecido e santificado e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações. Ezequiel 38, 23, queridos irmãos. Essa é a mensagem para você. O objetivo da profecia não é alimentar medo, é mostrar a soberania de Deus. Ele vai levar nações para colisões, mas ele tem esse objetivo: se engrandecer, santificar e ser conhecido pelas nações. Ele vai mostrar a soberania. A mensagem central é mesmo que o cenário internacional pareça caótico. Problema.
Deus continua no controle da história. A mensagem é essa para você. Impérios mudam, fronteiras mudam, os governantes mudam, sim, mas, queridos irmãos, Deus é imutável. Em Deus não há sombra de variação. Mas o propósito de Deus, queridos irmãos, é que permanece. Então as pessoas estão desesperadas só aqui com Ezequiel 38. Eu quero conhecer a colisão. Mas Ezequiel 38, 23 fala tudo que Deus quer. Ele vai usar nossas vidas, ele vai usar para mostrar a soberania, ele vai ser conhecido através dessas colisões, dessas confusões por grandes povos. Muitos povos vão conhecer o Senhor por causa desse movimento que ele vai fazer na terra. O mapa de Ezequiel, nós vemos muito mais do que nomes antigos. Nós vemos, queridos irmãos, uma ponte entre o passado, presente e futuro deixada por Deus para nós. Magog, queridos irmãos, no livro de Gênesis, ele é citado como o segundo filho de Jafé, neto de Noé. Magog é descendente de Noé. Ele é um semita. Aí nós olhamos para Meseque. Meseque é filho de Jafé, neto de Noé. Tubal, Flávio Joséfo, ele identifica Tubal, na época de Ezequiel, queridos irmãos, como uma área agora chamada Turquia. Então, tudo está sobre a terra para a gente entender e analisar, para a gente ter certeza de onde vem esse povo. Aí, quando a gente olha assim, Cush foi uma das esposas de Moisés. A gente já falou disso, né? É uma grande região, parte do Sudão, sul do Egito, parte da Etiópia, Eritreia e Somália. Somália agora está uma relação, acho que lá com Israel, se eu não me engano. Então, são povos que estão já se ligando de novo. Então, Put, a Bíblia diz, teve com o irmão Amisarim, que é o Egito, a Cush, a Canaã, e Flávio Joséfo, o que ele diz de Put? Ele identifica Put como ancestral dos líbios. Então, a gente começa a ver a identidade desse povo, e aí a gente começa a localizar isso tudo nos mapas. Nomes, irmãos, que atravessaram milênios. Deus trabalhou com isso, entenda como Deus trabalhou com isso. E continua despertando, queridos irmãos, debates sobre a geopolítica, histórias, escatologia até hoje. Como Deus fez como Deus conseguiu fazer uma trama tão perfeita desse jeito. E eu quero perguntar algo para você nesse vídeo. Você acredita que nós estamos vivendo coincidências históricas? Ou, queridos irmãos, são sinais proféticos que está aproximando dos últimos dias? Escreva a sua opinião, que é muito válida para a gente aqui do canal. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.